Então, a nossa aula sobre racionalismo, nós fechamos a respeito de René Descartes. Para hoje, nós temos que ver ainda alguns pontos do racionalismo. Hoje, a gente fala a respeito de Blaise Pascal e depois a gente entra, tá, na questão do empirismo. Então, a gente vai começar a respeito de Blaise Pascal. Tá? E importante lembrar que o racionalismo utiliza-se do método da matemática também, tá? Da matemática e da física. René Descartes e Blaise Pascal, eles são os dois grandes nomes da ciência moderna, porque com eles a utilização dos recursos da matemática para o desenvolvimento do conhecimento. Por favor, quando a gente fala utilizar os recursos da matemática, significa utilizar o princípio da exatidão, que a matemática ela é exata, ela não admite erro. Então, utilizar a exatidão. Só que Blaise Pascal, ele tem assim uma influência muito grande do pensamento religioso. Então, ele vai levar em condição as possibilidades de que não só a razão tem como objetivo o estabelecimento da verdade. Não só a razão pode me conduzir à verdade. Ele diz assim: o coração tem razões que a razão desconhece. Então, a emoção, os sentimentos, tá? O ser humano é movido por razões, por sentimentos também. Quem mandou a mensagenzinha, tá? O Bovo, Francis Bacon, ele está em empirismo, está na sequência da nossa aula. Então, depois de Blaise Pascal, nós temos que ver os três empiristas, chamados de Bacon, Locke e Hume. Então, logo depois de Francis Bacon, conforme for nossa aula, logo depois de Blaise Pascal, a gente já entra em Francis Bacon, tá ok? De manhã cedo, no café da manhã, um bacon vai bem. Então, a questão é a seguinte: a razão não é suficiente em si mesma, para ela tem limites, e Pascal reconhece esses limites. O primeiro a estabelecer a questão dos limites da razão, os limites do pensamento, é Pascal. Então, ele estabelece que a ética e a vida social e a religião é o que define um mundo humano real, e esse mundo real em grande parte foge das possibilidades da razão, ou seja, a religião, a vida social e a ética determinam também as ações do indivíduo que fogem da razão. Então, o ser humano não é dotado somente de razão, portanto, ele não pode executar as suas ações somente por meio da razão. Então, quer dizer que todo o ser humano, ele age, ele executa suas ações mediante a ética, tá? A convivência social e por influência da religião. Então, o homem, ele não age somente mediante a razão, ele age mediante a ética, o convívio social, tá? E a influência da religião. É isso que Blaise Pascal está querendo dizer. Por mais que o ser humano seja de caráter de estudo, de caráter de pesquisa, de caráter fundamental, ele vai ter influências diretas da religião, da vida social e da ética, principalmente nas suas descobertas do campo científico, onde perpassa essas razões. Então, ainda Pascal demonstrou a grande preocupação com as questões teológicas, com as questões religiosas, tá? Então, por favor, ele é cientista, tá? Ele é um físico, mas muito influenciado pela ética religiosa. Então, defendia que as ações humanas não são suficientes para a salvação dos indivíduos. Para que as pessoas se salvem, é necessária a interferência e o auxílio de Deus. A salvação, dessa forma, se torna mais difícil e não é resultado da ação direta humanas, ou seja, o ser humano precisa ainda da chamada mediação divina. No processo de salvação, eu preciso ainda da minha mediação divina. Claro, nós devemos levar em consideração que ele está na sequência da escolástica. O fim da escolástica e o início do pensamento moderno ainda está sofrendo algumas rupturas. Portanto, ele segue o caminho religioso, ele segue as influências da escolástica, ele segue as influências da religião no seu tempo. Tá? Então, mediante ele está vivendo o período de transformações, tá? Políticas, econômicas e sociais ainda dos movimentos da reforma do século XVI. Então, no início do século XVII, ou seja, meados do século XVI,
para o século XVII, nós temos transformações religiosas profundas na Europa. Tá? O protestantismo está se desenvolvendo. Nós temos o calvinismo, nós temos o anglicanismo e nós temos o luteranismo. Essas três ideias estão em processo de propagação por toda a Europa. Tá? Então, eles sofrem influência direta desse processo de expansão do protestantismo e influencia diretamente a formação das suas ideias. E ele vai falar assim, o homem, ele tenta fugir realmente do que ele é realmente. Então, ele busca condições de ocultar aquilo que ele é realmente. Então, ele fala que a diversão ela foi criada como uma fuga do ser humano de si mesmo, onde divertir-se é uma forma de distrair com ocupações que nos distanciam das misérias que vivemos. Então, a distração, a diversão, ela vai distanciar, ela vai distrair a minha mente em relação a tudo aquilo que eu vivo. Mas eu não posso me levar uma vida somente de diversão, porque a diversão como fuga, ela é temporária. Tá? Essa fuga ela é temporária, então eu não posso viver eternamente um mundo de diversão, porque quando eu busco fuga na diversão, eu tento esquecer aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente estou passando. Então, necessariamente, tá? Quando não tivermos nada para sentirmos em nossas misérias, o divertimento é o fazer algo que vai distanciar nossa alma do vazio e do tédio. Então, você está lá entediada, você está lá jogada, você está lá na sua casa sem ter o que fazer, entediado, sem estudar. Você pega, liga a TV e vai se divertir. Você pega, liga o seu computador e vai jogar. Você pega, liga o seu PlayStation e vai se divertir. Então, a diversão é considerada uma fuga para o ser humano, uma fuga do que ele realmente é, do que ele realmente está vivendo. É por isso que o homem, tá? Aliás, os sentimentos retratam emoções que a própria razão desconhece. Ou seja, a diversão é uma fuga de nós mesmos. Então, para poder entender, tá, esse critério do racionalismo dentro de Blaise Pascal, é só para a gente poder entender que ele faz um caminho, ele traça um caminho chamado a aposta de Pascal. Tá? A religião, tá? A razão e a fé. Segundo ele, razão, religião e a fé, elas levam ao desenvolvimento da ideia de Deus. Então, a razão, a religião e a fé são elementos que vão fortalecer o meu contato com o ser divino. Então, como podemos saber se Deus existe? Nós podemos saber se Deus existe por meio da razão e por meio da fé. Tá? Por meio da razão, não é possível estabelecer racionalmente a existência ou a inexistência de Deus. Então, eu crio uma aposta. Eu aposto que ele existe. Tá? Então, assim, por meio da fé. Só a fé pode estabelecer a verdade daquilo que não pode saber. Então, eu aposto que Deus existe, então eu estou salvo. Seria o elemento base, máximo da aposta de Pascal. Apostar que Deus existe, tá? Mediante a fé e posterior comprovação por meio da razão, porque os argumentos ou provas não explicam, nem justificam a crença na existência de Deus. Então, eu aposto que Deus existe e eu sou salvo. Se eu aposto que Deus não existe e ele existe, tá? Eu estou perdido. Se eu aposto que Deus não existe e ele não existe, nada acontece. Mas a aposta de Pascal é apostar que Deus existe, tá? E comprovar a sua existência por meio da fé. Porque racionalmente eu não vou conseguir provar radicalmente a existência de Deus. Então, por isso, os dois caminhos para a prova da existência de Deus, ou a razão ou a fé. Se você vai por meio da razão, vai chegar um determinado momento que você vai precisar buscar a fé. Então, este caminho aqui, feito por Pascal, como quando ele diz que não é possível buscar racionalmente, então eu deixo a razão e vou buscar a fé, tá? Por meio da fé, o fortalecimento do pensamento racional. Então, só a fé pode estabelecer a verdade daquilo que não se pode saber. Então, daquilo que se pode crer, que eu estabeleço conhecimento através da fé. Mas não há
conflito entre razão e fé, segundo Pascal. A fé é uma via de acesso à verdade, só quando a razão é incapaz de fazer. Então, quando a razão ela é incapaz de provar algo ou alguma coisa, e a fé prova isso para mim, então pressupõe-se que fé e razão não são contraditórios, tá? A fé é capaz de explicar alguns elementos que a razão não é capaz de explicar. Então, a partir do momento que a razão chega a um certo limite, chega a uma certa condição, que a razão não pode explicar mais aquele fenômeno, aquele dado, aquele ser ou aquela coisa, entra em cena a fé. E a fé explica, segundo Pascal, explica os elementos da fé. Então, é legítimo acreditar que Deus existe, embora não existam razões conclusivas a seu favor, desde que também não haja contra. Então, se não há razões, se não há elementos que provem a existência de Deus e também não há elementos que comprovem a sua não existência, então eu posso utilizar a fé como um mecanismo de crença, como um mecanismo de afirmação. Então, o que eu quero que vocês gravem assim, para Blaise Pascal, não existe contradição entre fé e razão. Tá? A fé entra onde a razão não consegue explicar. Elas não seriam nem complementares nem contraditórias. Cada uma teria o seu campo específico, mas uma está ligada diretamente à explicação da outra. Então, a razão, quando a razão falha, quando a razão não consegue explicar, é função da razão explicar aqueles elementos. Por isso, elas não são contraditórias. Então, fé, campo da fé, razão, o campo da razão. A razão no campo científico, a fé no campo teológico. Então, mediante essa ideia, para Pascal, os elementos fundamentais da religião, da fé e da razão provam a existência de Deus. Então, por favor, nós falamos em Descartes. Para Descartes, a prova da existência de Deus está no argumento do ser perfeito. Tá? Nós falamos que, para ele, racionalmente, eu sei o que sou imperfeito. Se eu tenho a ideia de imperfeição, eu tenho a ideia do perfeito. Então, se eu sou imperfeito, levo a crer que exista um ser que seja perfeito. E esse ser perfeito não me engana, porque se ele me enganasse, ele não seria Deus. Então, o argumento da prova da existência de Deus, racionalmente criado por René Descartes, a partir do argumento da perfeição. O argumento criado na aposta de Pascal é o argumento da religião, da fé e a razão, tá? Elas se complementam entre si, mas não são contraditórias. Jamais fé e razão seriam contraditórias. Então, para provar a existência de Deus, a fé é um elemento fundamental, porque ela entra onde a razão não é capaz de explicar. Então, mediante isso, temos os argumentos de Blaise Pascal, tá ok? Faltou, Pascal, para a gente terminar a nossa aula passada, termina agora. Pois não. Ô, Rony, então, tipo, nesse caso do Pascal aí, a razão ocupa todo o espaço que ela alcança e a fé ocupa o que sobra, é isso? Isso, exatamente. Então, não o que sobra, tá? Não o que sobra, mas a fé, ela tem o seu campo específico de abordagem, tá? Ela vai explicar coisas que a razão não consegue explicar dentro da sua área, dentro do seu campo. Não o que sobra, seria errado falar o que sobra, mas a partir do momento que a razão não consegue explicar, entra o campo da religião, entra o campo da fé. Certo? Como se fosse um Beleza. complemento, não o que sobra, mas como se fosse um complemento. Ela não complementa a razão, tá? Ela não faz um complemento da razão, ela entra no campo próprio a partir do momento onde a ciência não é capaz de estabelecer sua explicação, ok? Beleza, obrigado, Rony. Valeu. Então, para a sua satisfação, agora a gente começa o empirismo. São três filósofos empíricos, tá? Os três mais famosos dentro do pensamento moderno: Francis Bacon, John Locke e David Hume. Nós vamos começar com Bacon, depois nós vamos passar para Locke e David Hume. Talvez, eu não lembro se eu calculei o tempo, mas eu creio que não o tempo não será suficiente
para a gente abordar os três indivíduos, tá ok? A gente talvez feche Locke hoje, próxima aula a gente fala sobre David Hume, ou se a gente começar, a gente vai até onde a gente conseguir a respeito de David Hume, mas eu creio que a gente não começa Hume hoje, tá ok? Mas aí fica tranquilo, na nossa próxima aula a gente continua, eu estou deixando os slides gravados, tá? Os slides gravados no Sysframe Online, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, pode buscar lá. Então, é o seguinte, contrapondo a ideia do racionalismo, que é a crença absoluta na razão, que só posso alcançar o conhecimento mediante o uso da razão, René Descartes, Blaise Pascal, principalmente, a gente entra em empirismo, tá? As duas vertentes são um resgate do pensamento clássico grego. O racionalismo tem uma forte tendência ao desenvolvimento do pensamento de Platão, com a questão das ideias inatas, como nós falamos em René Descartes, as ideias, tá? Os três tipos de ideias inatas, ideias adventícias e ideias da imaginação. As ideias inatas seria aquilo que o ser humano já tem ao nascer, assim como Platão dizia, que você ao nascer, você já é dotado de ideias, já é dotado do conhecimento. Só que, como Aristóteles contrapôs o seu mestre Platão, introduzindo o pensamento empírico, vem a mesma situação no pensamento moderno. O racionalismo é combatido pelo empirismo, tá? E empirismo nós temos assim, doutrina filosófica que afirma ser o conhecimento resultado da experiência, restringindo-se ao que se pode ser aprendido através dos sentidos, tá? Ou do comportamento, tem alguma coisa errada aqui, através do sentido ou das sensações, tá? Sentido ou da sensação. O comportamento da pessoa que pauta em conhecimento de ordem prática, ou seja, o empirismo, tá? Pressupõe-se que o conhecimento tem a origem nas experiências sensoriais, tato, olfato, audição, visão e paladar. Você só formula o seu conhecimento através da utilização dos seus cinco sentidos. Então, para o empirismo, essa ideia de ideia inata não é válida, tá ok? Para o empirismo, as ideias inatas não são válidas. As ideias inatas são um erro do pensamento. Segundo os pensadores empíricos, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir, eu preciso tocar, eu preciso respirar, eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso tocar nos objetos, eu preciso fazer a experiência dos objetos para poder entender o que é aquele objeto, para poder formular o conhecimento. Se eu nunca vi, se eu nunca toquei, se eu nunca cheirei, se eu nunca percebi aquele objeto, eu tenho então um não conhecimento. Como eu vou formular o conhecimento? Segundo os filósofos empíricos, tá? O empirismo acredita que o homem nasce sem conhecimento algum, vazio de conhecimento, tá? O princípio deste modelo são as impressões, tá? A partir do momento, quem vai teorizar isso vai ser um pouco David Hume, tá? As impressões são fundamentais. Quando você vai imprimir uma folha, tá? Imprime e fica gravado conforme você imprimiu. Então, as impressões é como você imprime as suas ideias, tá? Como, por exemplo, se eu falo para você imaginar uma flor rosa, tá? A flor rosa, não uma flor cor-de-rosa. Deixa eu pegar aqui, tem uma perguntazinha. Para o Aristóteles, Aristóteles no empírico, claro que é. Ele lança as bases do empirismo no seu tempo, depois do pensamento dos pré-socráticos, porque ele também defendia que as pessoas não nasciam sabendo, que elas iam aprendendo. Está certo, Liara, nós falamos agora há pouco que Aristóteles contrapunha o seu mestre Platão. Então, se ele contrapôs o seu mestre Platão, significa que ele foi contra o pensamento platônico. Então, Platão, ele desenvolveu o racionalismo lá na antiguidade, claro, com todos os pormenores da sua época, desenvolveu o pensamento das ideias inatas. E Aristóteles desenvolve o empirismo, tá? A questão de que o homem só formula o conhecimento através da experiência. Sim, claro mesmo.
certo? Então, eu falei que o pensamento moderno é um resgate, tá? O pensamento moderno é um resgate do pensamento clássico grego, tá ok? O racionalismo, um retorno a Platão, o empirismo, um retorno a Aristóteles, tá ok? Então, voltando ao exemplo, eu peço para vocês imaginarem, tá? Uma flor cujo nome dessa flor é rosa. Pensa, imagine uma flor rosa e não uma flor com a cor de rosa, tá ok? Se eu peço para você imaginar a flor rosa, pouquíssimos iriam imaginar ela na cor de rosa. Poderiam imaginar na cor vermelha, na cor amarela, na cor branca. Por quê? É a forma com a qual você gravou a impressão daquele objeto, daquele ser, daquele vegetal. Se eu peço para você imaginar uma flor rosa de cor verde, você consegue fazer a imaginação. Rosa, a flor, da cor verde, porque você gravou duas impressões. Você gravou a impressão de verde e você gravou a impressão de rosa, ou seja, você fez uma relação de ideias. É isso que o empirismo vai estabelecer, a questão da relação de ideias, através das impressões que vocês fazem. Então, tudo isso é gravado mediante experiência. Se você não tivesse feito a experiência e gravado a impressão da cor verde e da planta rosa, você não conseguiria imaginar uma rosa verde, tá? E assim segue sucessivamente o mundo através da experiência que nós desenvolvemos. Então, desculpem, saiu um pouco desconfigurado, que eu estiquei demais. Então, o racionalismo e o empirismo, tá? A contraposição entre racionalismo e empirismo. Para o racionalismo, conhecer é dar razões. Para o empirismo, conhecer é comparar os dados. Por favor, dar razões significa criar teorias, levantar hipóteses, tá? Conhecer, comparar os dados é os dados do elemento, analisar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem possíveis para poder chegar ao conhecimento. Então, o racionalismo, nós temos o método dedutivo, o empirismo, nós temos o método indutivo, que foi desenvolvido, que foi criado por Francis Bacon. Então, o mundo é racional, tá? O real das coisas é a forma com a qual elas apresentam. O mundo é captado pelos sentidos. O real, a única coisa que existe de real é a matéria para os empíricos. O modelo do conhecimento é a matemática, como nós falamos, a exatidão. Tá? Então, os princípios da exatidão da matemática no empirismo, o modelo do conhecimento é a experiência. Por favor. Então, significa que cada indivíduo teria uma experiência, então cada indivíduo formularia um tipo de conhecimento. Não, necessariamente não é isso. As experiências, elas obedecem, tá? Campos específicos de análise, onde todos que vão desenvolver a experiência chegarão a obter o conhecimento específico geral para todos os indivíduos. Então, não teria um conhecimento base para cada um. Tá? As verdades fundamentais são provenientes da lógica. No empirismo, as verdades fundamentais vêm através dos sentidos, sempre isso, tá? Então, o elemento fundamental é o desenvolvimento da experiência. As ideias e a verdade são inatas para o racionalismo. As ideias e as verdades vem da aprendizagem, a aprendizagem aí voltado para o campo da experiência sensível, tá? O conhecimento existe a priori para o racionalismo e para o empirismo o conhecimento existe a posteriori, ou seja, depois da experiência. Então, a priori, eu não preciso da experiência. A posteriori, o conhecimento é feito a partir da experiência. E aí nós temos, tá, um organograma a respeito da origem do conhecimento, tanto para o racionalismo quanto para o empirismo. Então, nós já sabemos, tá?
para o racionalismo, a origem do conhecimento está na razão, universalidade, necessidade, reminiscência e dedução. Base do pensamento platônico. Do empirismo, claro, vem da experiência. O conhecimento ele é limitado e associado, está relacionado a uma associação de ideias, ou seja, as experiências que você vai fazer do mundo natural, ok? Ambos se expressam na mente, possuem ideias inatas e é uma tábula rasa. Por favor, é aqui que a gente fala a respeito de John Locke. John Locke, ele pega o princípio da tábula rasa, então ele vai reafirmar, tá, nos seus conhecimentos que a mente do ser humano ao nascer é uma tábula rasa, é uma folha de papel em branco, tá? Ao nascer, todo indivíduo é como essa folha, não tem nada registrado. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar das suas experiências, ele vai registrando na sua memória. Pronto, John Locke seria basicamente isso, tá? A respeito do desenvolvimento da experiência, do conhecimento. Para John Locke, o conhecimento é chamado de tábula rasa, ok? Todo conhecimento se faz a partir da experiência do indivíduo. Tá? Então, a respeito desses elementos, nós temos o desenvolvimento do pensamento de Francis Bacon, John Locke e David Hume. Tá? Então, a ideia fundamental, a gente começa assim, Bacon, Locke e Hume. Tá? Francis Bacon foi filósofo, foi matemático, foi físico, foi político, tá? Um dos fundadores do método indutivo. Já já a gente fala do método indutivo. Apesar de René Descartes ter sido o responsável pela criação do método dedutivo dentro do pensamento moderno, tá? Foi o primeiro método científico utilizado pelos cientistas, tá? A partir de René Descartes. Depois de René Descartes, muitos indivíduos passam a utilizar o método indutivo. E grande parte das pesquisas que são elaboradas hoje, tá, pelos mais diversos meios científicos, utilizam o método indutivo, ou seja, a experiência constante, a formulação, a pesquisa constante a respeito de uma tese, de uma ideia, para poder chegar ao conhecimento. Então, seus estudos contribuíram para a história da ciência moderna, ainda bem, né? Porque senão nós estaríamos ainda atrasados no campo do experimento da ciência. Então, segundo ele, a ciência moderna possui dois caminhos. O primeiro caminho, o da antecipação, que seria o procedimento que o homem mais utiliza para conhecer a natureza, ou seja, as noções desse processo são tiradas por meio de poucos exemplos, mas que são familiares a todos, repetidos pelo hábito. Então, nós temos o hábito de falar, o céu está nublado, então vai chover. Então, o hábito que, na antecipação das ideias a respeito da natureza, ou sabiá está cantando, ou periquito, sei lá o quê, vai acontecer tal coisa. Então, por experiência, por observação da própria natureza, nós chegamos a formular uma ideia por antecipação, ou por própria interpretação da natureza. Então, é o processo racional que se desenvolve a partir de vários exemplos, a partir de exemplos variados e distantes de si. Isso quer dizer assim, há um método que leva essas interpretações, que é o método indutivo puro. Então, tal dia estava nublado, choveu. Ou tal dia estava nublado, choveu. Tal dia está nublado, choveu. Então, eu chego à conclusão que, quando está nublado na minha cidade, sempre chove. Então, seria uma interpretação dos acontecimentos da natureza e não uma mera antecipação. Então, por meio dele, as interpretações podem contribuir para o avanço científico à medida que partem da realidade. Então, se está nublado e choveu, então eu posso dizer que faz parte de um conhecimento puro, eu posso dizer que faz parte de um conhecimento verdadeiro. Se está nublado e não chove, e eu afirmo que chove, então há um erro nessa ideia. A minha antecipação, ela foi falha. Então, para o pressuposto de Francis Bacon, eu preciso primeiro controlar
o conhecimento. Então, controlar o conhecimento para controlar a natureza ao meu favor. É daí que nasce uma frasezinha que vocês já devem ter ouvido: saber é poder. Então, para Francis Bacon, todo conhecimento lhe dá o poder sobre a natureza, porque o conhecimento vem primeiro da natureza. Então, saber é poder. Então, conhecer os recursos naturais e saber interpretar a natureza significa saber controlá-la ao seu favor, ok? Então, essas ideias são fundamentais a respeito do chamado Francis Bacon. Aí, Francis Bacon fala assim que todo conhecimento ele só pode ser verdadeiro, ou nós só podemos chegar ao conhecimento quando nós eliminamos os chamados ídolos. Esses ídolos são, por força do hábito e do costume, nós criamos condições, nós criamos elementos que corrompem, tá, a formulação do conhecimento. Então, o ídolo seria tudo aquilo que leva à formulação de um conhecimento falso. Então, segundo Bacon, a figura dos ídolos estava baseada nas falsas noções e hábitos mentais incutidos na mentalidade do homem, ou seja, seja na linguagem, seja na forma do conhecimento, seja na forma com a qual eu estruturo o meu pensamento, eu posso estruturar numa base errada. Se eu estruturo numa base errada, então significa que o meu conhecimento está com falhas. Então, para ele, a crença nos ídolos prejudicava o avanço da ciência e da racionalidade humana. Então, fruto do hábito, fruto das falsas noções que existem dentro da estrutura do pensamento humano. Então, ele rejeitou o pensamento da filosofia medieval, ele rompe com o pensamento escolástico, ele rompe com o pensamento sacro cristão e vai estabelecer uma ideia de um pensamento científico neutro, a qual baseava as noções abstratas. Então, ele vai eliminar o pensamento escolástico, o pensamento sacro cristão, o pensamento medieval e vai instituir uma nova forma de pensar. Foi na sua obra Novum Organum, ou Novo Instrumento, pegando o pensamento de Aristóteles, ok? Organum é uma obra desenvolvida por Aristóteles. Então, por isso ele coloca novum órgão, ou seja, novo instrumento. Os instrumentos aristotélicos em contraposição ao pensamento do homem racional, do homem moderno. Então, nós temos essas ideias acerca do pensamento. Uma pergunta aqui. Espera aí, os dois caminhos para a ciência moderna: antecipação e interpretação da natureza, tá? Opa, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar lá, tá? Voltar rapidinho, vou voltar aqui, tá? Primeiro, tá? A antecipação e segundo, a interpretação da natureza. Porque quando eu interpreto racionalmente a natureza, eu posso estabelecer um conhecimento sobre ela e daí criar condições para dominar a natureza. Então, saber é poder. Interpretar a natureza me dá as condições de dominar os recursos da própria natureza, certo? Então, essas ideias são fundamentais. Então, para Bacon, não se pode chegar ao conhecimento enquanto você estiver à luz desses ídolos, enquanto você estiver recheado dos ídolos. Então, esses ídolos seriam falsas noções, falsas ideias ou hábitos que eu crio mentalmente, a qual vai fortalecer o meu pensamento de maneira errada. Então, ele cria, a respeito da teoria dos ídolos, ele cria 4 ídolos que são de caráter fundamental. Então, para ele, existem 4 ídolos, tá? Para quem está aí com o livro de filosofia, se tiver alguém acompanhando, vocês têm a teoria dos ídolos na página, deixa eu pegar aqui, está na página 117 do livro de filosofia de vocês, o capítulo 6, a página 117. Então, são 4 ídolos. Ele cria os famosos 4 ídolos. Deixa eu ver quem pergunta aqui. Larissa Zan. Larissa,
Você não entendeu a questão do conhecimento por antecipação, tá? E por interpretação. É o seguinte, a antecipação é quando você utiliza para conhecer a natureza, tá? Os elementos que ele pressupõe. São noções que você cria, noções criadas, são tiradas por meio de poucos exemplos. Mas, por exemplo, tá nublado, vai chover. Nublou o tempo um dia, choveu. No outro dia, nublou o tempo, também choveu, mas no outro dia não choveu. Não é porque o tempo está nublado é que vai chover. Tá? Isso é por antecipação. Você olha e você já cria, você já formula uma ideia. Por interpretação, é aquela visão que você desenvolve uma, duas, três, quatro vezes, onde você vai buscar o método adequado para analisar. Anteontem ficou nublado, choveu, ontem ficou nublado, choveu, hoje está nublado, está chovendo. Então, pressupõe-se que toda vez que fica nublado, tá, chove. Mas eu vou desenvolver essa ideia por meio de uma pesquisa ampla, não é uma ou duas vezes, tá ok? Eu vou desenvolver, tá, a análise da natureza através de um método, através de uma pesquisa, e não simples observação de modo natural. Então, ou você antecipa, ou você olha e já cria já formula uma ideia, ou você vai interpretando as ações uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Como, por exemplo, uma interpretação que eu fiz. Campo Grande, assim, toda a primeira semana da primavera, sempre, tá? Toda a primeira semana da primavera. Isso eu já faço, tem aproximadamente, não sei o quê, quase 20 anos que eu percebi isso. Na primeira semana da primavera, sempre chove, seja uma chuva forte ou seja uma chuva fraca, mas isso veio através da observação. Há 20 anos eu observo, toda primeira semana da primavera chove. Eu não falei o primeiro dia da primavera, sim a primeira semana da primavera. Então, as ideias são fundamentadas dentro dessas situações. Deixa eu ver aqui. Tá ok? Então, a partir disso, um antecipa, um formula uma ideia antecipada mediante uma pequena observação e a outra vai buscar cada vez mais métodos para poder entender. Então, diz assim na página 117 também, tá? As interpretações instituem um processo racional em desenvolvimento das próprias coisas, buscando métodos adequados e deixando-se iluminar pelos efeitos da natureza e da experiência, entende? Então, por isso, a interpretação da natureza é fundamental para poder compreender os fatos e os fenômenos, ok? Então, voltando à ideia dos ídolos, tá? São 4 ídolos: ídolos da tribo, ídolo da caverna, ídolo do teatro, ídolo do mercado. Então, temos assim, tá? Ídolo da tribo, tá? Seguindo o nosso livro-texto, diz assim: são uma tendência do intelecto humano em confundir as qualidades e vontades com a natureza e vice-versa, fundamentando sobre as relações tribais, familiares. Esse tipo de idolatria dá-se no contágio sofrido pelo intelecto nas suas experiências, misturando a própria natureza com a das coisas, distorcendo e desconfigurando. Então, ídolo da tribo são falsas noções decorrentes da natureza humana em geral. O homem tem dentro de si uma necessidade de assimilar as coisas da natureza. Só que para assimilar as coisas da natureza, ele acaba confundindo a sua natureza, ou seja, a natureza humana, com a natureza das coisas. Então, isso pode levá-lo ao erro, tá ok? Ídolos da caverna são falsas noções decorrentes das limitações individuais. Lembram de Platão, o mito da caverna? A caverna seria o mundo sensível, tá? Onde o homem ele fica limitado dentro daquelas concepções. O homem fica limitado dentro da ideia do mundo sensível. Então, diz assim, ídolo da caverna resultam da formação singular de cada ser humano que é envolvido por ela. Tende a defendê-lo sem restrições, fechando-se para novas experiências. Então, o ídolo da caverna é aquela ideia de que o homem só enxerga as sombras da realidade, ele não consegue enxergar nada além
da formação do conhecimento verdadeiro fora da caverna. Ídolo da caverna é quando você se fecha para o conhecimento e você não consegue perceber mais nada além daquilo que está dentro da caverna, certo? Ídolo do mercado, tá? Diz assim o livro texto de vocês, ou ídolo do mercado ou ídolo ainda do fórum, tá? Diz assim, ídolo do fórum do mercado provém das relações entre os homens. Segundo Bacon, estes são os mais incômodos, indesejáveis, pois impregnam a linguagem, baseando-se numa compreensão vulgar, sem precisão e sem cuidados no emprego do uso da palavra, como, por exemplo, ídolo do mercado pressupõe-se os erros de linguagem, tá? Como, por exemplo, eu falo para vocês, eu roubei um banco. Se eu falo para vocês, eu roubei um banco, vocês logo vão pensar em instituição financeira. Não, eu estou falando que eu roubei um banco, o banco da praça. Então, e tem essas diferenças fundamentais. Então, muitas vezes, uma palavra com com vários significados podem levar a um erro na linguagem. Ou os idiomas não, os sotaques, os sotaques que o indivíduo desenvolve ao longo do tempo, de região em região, passa a gerar falsos erros na comunicação, onde você pode estabelecer um não entendimento acerca daquelas abordagens, tá ok? Ídolo do teatro, falsas noções decorrentes das concepções filosóficas científicas, ou seja, é aquele indivíduo, tá? O indivíduo que se preza pelos chamados ídolo do teatro, significa que ele se fecha em relação ao conhecimento, semelhante ao ídolo da caverna. Do ídolo da caverna, ele se fecha mediante ao conhecimento de novas ideias. O ídolo do teatro, ele pega uma teoria e acredita que somente aquela teoria é verdadeira. Ele vai acreditar que somente aqueles elementos são verdadeiros, certo? Então, ele se fecha, ele não admite que outras teorias, que outras ideias sejam verdadeiras. Então, para formular o pensamento, nós estamos estabelecendo assim. Segundo Francis Bacon, eu devo eliminar os ídolos, ídolo da tribo, ídolo da caverna, ídolo do teatro, ídolo do mercado ou fórum. Ou seja, uma vez eliminado esses ídolos, eu eliminei esses ídolos, eu posso estabelecer o conhecimento, onde eu não tenho nada que vai me impregnar acerca de um falso conhecimento, nada que vai me levar à formulação do conhecimento falso. Então, com o intuito de combater os erros provocados pelas crenças nos ídolos, Bacon propôs o método indutivo. Segundo ele, essa metodologia estaria dividida em 4 etapas, ou seja, para você poder formular o conhecimento verdadeiro, para você fugir, para você não cair o seu conhecimento na base dos ídolos, você deve primeiro coletar informações a partir da observação rigorosa da natureza. Segundo, você deve reunir os dados que foram coletados, ou reunir organização sistemática e racional dos dados que foram recolhidos. Terceiro, você deve formular uma hipótese segundo a análise dos dados recolhidos. Então, é a partir do momento que eu faço, a reunião, a partir do momento que eu faço a reunião dos dados, que eu vou formular uma hipótese, diferente daquilo que acontecia no método dedutivo. Primeiro eu formulo uma hipótese, depois eu vou buscar a comprovação por meio e depois eu vou buscar reunir os dados, tá? E por último, a comprovação das hipóteses a partir das chamadas experimentações. Traduzindo, o método indutivo de Bacon quer dizer essa situação que a gente está vendo agora, tá ok? A observação dos fenômenos, a relação entre os fenômenos e a generalização das relações. Então, primeiro eu afirmo através da observação. Eu observei, o ganso 1 é branco, o ganso 2 é branco, o ganso 3 é branco. Eu observei 1000 gansos, então o ganso 1000 é branco. A relação entre os fenômenos ficaria assim, tá? A relação entre o ganso e a cor. Então, compara-se e classifica os
fenômenos, tentando aproximá-los ou estabelecer as relações entre eles. Então, eu analisei um ganso, 2 gansos, 1000 gansos, e nessa análise eu percebi que esses 1000 são brancos. Não tive nenhum de cor diferente. Então, todos os gansos são brancos. Essa é a relação entre o ganso e a cor. Ela é generalizada, traduzida em uma lei universal. Isso quer dizer o seguinte: eu vou fazer uma pesquisa, eu devo pesquisar o maior número possível de dados, eu devo reunir o maior número possível de dados para poder chegar a uma ideia, diferente do método dedutivo, que eu já formulava a ideia e vinha para a comprovação. No método indutivo, eu vou analisar 1, 2, 3, 4 mil vezes, 10.000 vezes, até poder chegar à formulação de uma tese que seria universal, ok? Então, se eu falo assim, eu faço teste de 1 rato, 2 ratos, 10.000 ratos. Então, eu fiz uma pesquisa específica a respeito do comportamento daqueles ratos, ou seja, eu chego a um conhecimento que vão chamar universal. Se eu tenho uma pesquisa, nessa pesquisa eu tenho 1000 gansos, desses 1000 gansos, 999 demonstraram-se da cor branca e somente um de uma cor diferente, eu posso afirmar que a regularidade de ocorrência desses animais é da cor branca. Tá? Regularidade é aquilo que acontece mais constantemente, que é a base do pensamento para a formulação da ideia dentro do campo científico chamado indutivo, certo? Então, eu tenho conhecimento científico, ele avança firme, cumulativamente sobre as leis, tornando as invenções possíveis, ou seja, uma pesquisa, 2 pesquisas vai acumular o maior número de pesquisas que eu possa fazer, tá? Maior número de pesquisas. Perguntinha? Por isso, vai do específico para o geral. E qual a diferença da tese e teoria? Tá? Teoria é uma hipótese, tá? Teoria é uma hipótese que eu posso ou não comprovar. Tese é uma afirmação. Eu afirmo que todos os gansos analisados são brancos. Então, é uma tese, é uma afirmação. A teoria é, será que todos os gansos são brancos? Então, levantei uma teoria. Só que, para o método indutivo, eu não levanto a teoria no início da minha abordagem. Eu vou levantar a teoria já no decorrer da reunião dos meus dados. Então, tese é a afirmação que eu tenho a respeito de uma ideia, a respeito de uma pesquisa, a respeito de uma experiência, tá? A teoria seria as possibilidades que eu posso levantar dentro dessa tese. Pegou? Então, maravilha. Então, o conhecimento científico permite que as pessoas façam coisas que não poderiam ser feitas, ou seja, através da observação, através da análise, tá? Então, daí vem a máxima de Francis Bacon, saber é poder, certo? Então, nós temos o elemento, para Francis Bacon, para poder chegar ao conhecimento, eu tenho que eliminar os ídolos, certo? Eu tenho que eliminar os ídolos. O que seriam os ídolos? Seriam falsas noções, os erros mentais que nós estamos habituados com eles. Então, está ligado à força do hábito, à força do uso constante dessas possibilidades. Então, ídolo do teatro, ídolo da caverna, ídolo do fórum e ídolo da tribo. São 4 ídolos que Francis Bacon instituiu, 4 formas de corromper o pensamento humano, tá? A partir daí, nós temos o desenvolvimento do pensamento da ideia do empirismo de Francis Bacon. Uau, nosso tempo avançou demais. A gente para aqui em Francis Bacon. Próxima aula a gente fala de Locke, Hume e a gente começa os outros elementos acerca do pensamento. Deixa eu fechar aqui.